Jovem de 22 anos assassinada pelo namorado em Imbituba, 2018. 10 alunas denunciam professor da UDESC por estupro, 2018. Pelo menos 6 vítimas relatam assédio e importunação sexual durante consultas com um guia espiritual em Biguaçu, 2019. Casos emblemáticos de violência contra mulheres na Grande Florianópolis nos últimos anos, que têm em comum Daniela, advogada da causa popular e feminina. É pesado, né? Assim, tem horas que a gente precisa, né, se cercar das relações familiares, de amigos, para poder dar conta. É muito duro, mas ao mesmo tempo, para a família da vítima ou para as vítimas em si, nos casos de violências, de estupro, né, é um aconchego, né, um olhar de empatia no qual a pessoa tem a capacidade, né, de dialogar com quem compreende. Um local de fala que a gente hoje diz muito, que a gente luta por isso, é justamente saber o quanto dói esse tipo de violência né, para as mulheres. Advogada há 20 anos, nos últimos 10 ela se aproximou dos movimentos populares. Aí veio a aproximação com as mulheres. As pessoas começaram a confiar e a chegar com as demandas, muitas demandas, né? E principalmente no campo das violências sexuais e violências de gênero, né? Então, assim, foi a partir da chegada, né, dessa articulação com o movimento que eu comecei, de fato, a interagir e a atuar mais especificamente com as mulheres, né? Porque a gente já vinha nessa trajetória, mas ao longo do tempo foi se recortando. Foi uma escolha a partir do momento que elas surgiram. Então hoje, né, eu posso dizer e me denomino uma advogada popular e feminista por conta dessa atuação que se estabeleceu assim numa rotina, né, de proteção às mulheres e proteção às violências e às minorias também. E como elas precisam de proteção? A defensora diz que na hora de advogar, estão em jogo muito mais do que os direitos ou a busca por justiça. Já houve casos em que o processo foi arquivado pelo Ministério Público, mas a menina agredida, ela chegou para mim e disse: Dani, não importa o resultado. Hoje eu sou outra mulher por conta desse empoderamento que a gente construiu juntas. Talvez em outras relações ela nunca mais se deixe, se submeta a esse tipo de relação violenta. Ou, né, consiga ter consciência de si e saiba se proteger de situações e riscos de violência. Então, muitas vezes, o resultado emocional, físico, psicológico das vítimas ou das famílias das vítimas é muito mais importante do que um resultado. Não negando a importância de uma resposta efetiva do Estado, mas, né, pensando que a nossa luta é por empoderamento. Empoderamento, luta, para mudar uma realidade que pulsa nas estatísticas, nas manchetes, no cotidiano de milhares de famílias. Tenho relatos de violência quase que diariamente, né? Não consigo advogar para todos, mas abusos e violências cotidianas chegam ao nosso conhecimento e é o que mais impressiona, né? Que a gente sabe que acontece, não temos capacidade de, né, abraçar todas as causas, mas é um número crescente de denúncias e de violações. Isso é o que mais preocupa hoje nessa caminhada, saber que mulheres são vítimas de violências, né, quase que o tempo todo. Num cenário crescente de violência, o desafio de acolher. Quando uma mulher vítima decide procurar a polícia para denunciar,
muitas vezes está colocando em xeque a constituição da própria família, o suporte financeiro. Quando uma mulher vítima decide procurar a polícia, sabe que vai precisar reviver momentos que preferia esquecer. Uma decisão dura, mas necessária, que encontra alento quando, do outro lado, a autoridade policial se desveste de autoridade e aparece numa figura semelhante, com empatia. Durante todos esses mais de 20 anos como delegada, eu já atuei nas mais diversas frentes e áreas de trabalho. Quando eu fui para a delegacia especializada, eu me identifiquei com o tema, porque é uma área na polícia que a gente faz diferença na vida das pessoas. Então a gente não fica só na questão do enxugar o gelo, você consegue pensar e desenvolver projetos, programas, ações em que você vai mudar significativamente a vida daquelas pessoas e possa proporcionar a elas uma condição melhor. São 22 anos como delegada de polícia, milhares de casos atendidos e solucionados. E uma constatação: só consegue trabalhar nessa área quem tem uma identificação com o tema e quem tem uma paixão com o tema, porque é uma área que traz muito sofrimento para o profissional. Mesmo não sendo essa vítima, a gente ouve os relatos, a gente acompanha os casos, a gente acompanha os filhos dessas mulheres e nós sentimos as dores que elas sentem. Então é algo que emocionalmente nos desgasta muito. É algo que tem que ter muita persistência e dedicação. Porque quando você trabalha um crime em que a vítima tem uma relação de afeto com o seu agressor, o desafio é muito maior. Porque nem sempre ela vai colaborar com o trabalho policial, ela vai aceitar as medidas de proteção porque ela não se vê em risco. Ela não tem noção, às vezes, do que está acontecendo. E algumas vezes é dependência emocional, outras vezes é dependência econômica e outras vezes é dependência afetiva. Essa última dependência afetiva é a maior de todas e é o que mais dificulta o nosso trabalho, porque a vítima não vê aquele homem como um agressor, ela tolera muitas vezes aquele comportamento abusivo dele. Atuar na proteção de mulheres violentadas é estar psicologicamente preparada para tudo e ainda assim ser colocada diante de situações que desafiam o limite entre o ser profissional e o ser humano. Eu estava saindo para almoçar e quando eu passo pelo corredor da Delegacia da Mulher, eu escuto um choro fino de criança. Eu vou até essa ocorrência e lá eu vejo que um cidadão que estava preso em flagrante delito tinha, não me lembro se eram 4 ou 5 filhos pequenos, o último um bebê de 2 meses, aquele homem extremamente alterado, contido com algemas pela mão e marca-passos no pé, porque ele estava completamente rebelde. Essa mulher assustada com os filhos todos lá e ela pegava, quando o bebê chorava, ela pegava uma mamadeira seca, daquelas que é chatinha embaixo, que a mãe usa para dar chá para o bebê, dava para a criança sugar como se fosse um bico, a criança sugava e em seguida adormecia. E logo em seguida acordava gritando, né, de fome. Aí ela começou a tentar amamentar, a criança sugava e logo em seguida chorava. Aí ela olhou para mim e ela disse: delegada, eu não tenho leite. O sacolão da prefeitura, ele trocou por cachaça no boteco. Eu estou sem me alimentar há alguns dias e eu não tenho leite para o meu filho. Eu lembro que numa atitude de desespero, eu olhei para ela e eu disse assim: olha, eu retornei da minha licença maternidade, minha filha está com 5 meses, fiz 2 partos normais, não tomo medicação, sou perfeita. Eu disse: eu posso amamentar teu filho? Aí aquela mulher olhou para mim e disse assim: mata a fome da minha criança. Eu fui no banheiro, peguei um copo plástico, fiz a ordenha manual, que a gente sabe fazer, né? A mãe sabe fazer. Botei na mamadeira, dei para a mãe e disse assim: agora alimenta o teu filho. Ela amamentou e aquela criança dormiu. Heroína do cotidiano, profissional realizada e incansável. Eu me sinto desafiada diariamente, porque é algo em que a gente não pode parar no ponto. A gente tem que estar todo dia atento, alerta e construindo novos programas. Eu vejo como ano passado que nós tivemos um aumento dos números dos feminicídios, chegamos a 58 no final do ano, e vendo que ultrapassaram de 4.000 prisões no estado de homens autores de violência, eu posso te dizer que, sem sombra de dúvida, se não fosse esse trabalho da Polícia Civil de atenção, de prevenção, de investigação, de dedicação, o número de feminicídios seria 4, 5 vezes maior do que é hoje. Então, é um desafio e é algo assim que me impulsiona a buscar cada vez mais, porque você lida com o novo todo dia. É uma mesma forma de violência, são os mesmos tipos de violência, sim, mas a maneira de atuação, ela muda muito. Então, é algo muito dinâmico e a gente busca sempre superação. A palavra é essa, é desafio para buscar a superação diária.